físicas são responsáveis por moldar todo o universo ao nosso redor. Imagine como seria vazio o nosso mundo se não tivéssemos a lei da gravidade para fazer as coisas caírem e nos proporcionar momentos divertidos. No entanto, por algum motivo, há alguns fenômenos anormais que desafiam e parecem desobedecer essas leis. Hoje você irá conhecer a cachoeira que flui para cima, a pedra flutuante e um cara que consegue escalar penhascos sem o uso das mãos. 20º lugar, Starlight. Quando os cientistas fazem novas descobertas, geralmente compartilham a informação com o mundo. Precisam de seus pares para revisá-las, testá-la e garantir que aquilo que encontraram possui relevância acadêmica. No entanto, Maurice Ward fez uma descoberta potencialmente revolucionária e a manteve em segredo. Durante o programa de televisão da BBC Tomorrow's World, ele apresentou um ovo revestido de Starlight sob o foco de um maçarico, que quase não aqueceu e manteve sua gema líquida, apesar do calor intenso. Ele havia descoberto uma resistência ao calor como nunca antes vista. Os espectadores imaginaram as incríveis possibilidades dessa descoberta, que poderia ser usada em aviões, portas de incêndio e naves espaciais. Porém, quando perguntado sobre esse material, Maurice Ward negou a informação e não quis compartilhar com ninguém sua descoberta. O Ministério da Defesa do Reino Unido passou 18 meses tentando entrar em contato com ele, que eventualmente permitiu que o especialista em materiais, Kate Lewis, visse parte do que ele chamou de Starlight. Eles usaram um laser forte o suficiente para fazer um buraco em um tijolo e, para sua surpresa, não houve qualquer dano na peça. Por outro lado, Maurice Ward se recusou a permitir que o cientista analisasse os dados ou publicasse suas descobertas em um periódico revisado por pares, apesar de estar confiante de que eram autênticos. Eventualmente, parte do Starlight foi levado para o laboratório Cavendish, em Cambridge, para ser testado e determinar sua condutividade térmica. Lewis examinou mais profundamente o material usando o microscópio eletrônico e ficou fascinado com o que descobriu. Uma coleção de pequenas lacunas de 2 a 5 micrômetros de largura que forneciam isolamento para o Starlight e tinha a capacidade de reduzir sua condutividade térmica. Em termos simples, o material era real e não se tratava de uma fraude. Gosta de conteúdos como esse? Então não deixe de se inscrever em nosso canal para o YouTube recomendá-los para você. 19º lugar, Jyoti Raj, o incrível Homem-Aranha. Fãs da Marvel, preparem-se para ficar impressionados, pois vamos mostrar Jyoti Raj, o Homem-Aranha indiano. Ele é capaz de escalar paredes para cima e para baixo que Peter Parker se orgulharia. Jyoti Raj descobriu esse incrível talento quando trabalhava como pedreiro e aleatoriamente começou a escalar andaimes de bambu. O indiano analisou a técnica de escalada de macacos e buscou referências em seus filmes favoritos para aprimorar sua habilidade. Vale ressaltar que ele não mencionou ter sido picado por uma aranha. Ao menos isso é diferente da história do Homem-Aranha hollywoodiano. Com o tempo, as pessoas começaram a admirá-lo por suas incríveis acrobacias e ele ganhou uma base de fãs. Jyoti Raj se apresenta todos os domingos em um ponto de visitação para turistas, sem usar equipamentos de segurança. Em vez de cordas, ele usa pó de magnésio nas mãos para melhorar sua aderência. É importante lembrar que essa prática é perigosa e não deve ser tentada em casa. Jyoti Raj tem o sonho de se tornar como Alan Robert, o Homem-Aranha francês que escalou o arranha-céu mais alto de Paris com 210 metros. 18º lugar, Pedra Dourada. Se você se lembra do personagem Papaléguas, possivelmente se lembrará de Wile Coyote empurrando uma pedra na borda do penhasco na esperança de acertar o seu arqui-inimigo. Em Myanmar, portanto, existe um grupo de pessoas que levaram essa cena para a vida real. Esta rocha é um monumento budista que possui cerca de 5 metros de altura. Muitos fiéis acreditam que há uma força divina impedindo esta rocha de cair. Eles gostam de cantar, meditar e acender velas ao redor dela e ficam surpresos com sua capacidade de permanecer estática. Na verdade, muitos acreditam que esta rocha está equilibrada em um único fio de cabelo de Buda. Segundo a lenda, Buda entregou um fio de cabelo a uma eremita durante uma de suas várias visitas. O eremita ofereceu o cabelo ao monarca e solicitou que ele fosse esculpido na rocha. O cabelo e a rocha foram colocados no cume do Monte Kijetu pelo rei com um pouco de assistência misteriosa e permaneceram lá desde então. Você acredita nessa lenda? Diz para a gente nos comentários. 17º lugar, subida vertical. Os veículos 4x4 são ótimos para dirigir em condições difíceis, mas quando falamos em condições difíceis,
eu não imaginava que se tratava desse nível de dificuldade. Este Jeep simplesmente se eleva ao topo do penhasco apenas com força bruta e muita tração. Para quem está se perguntando que tipo de Jeep é esse, o modelo deste poderoso carro é o Jeep Wrangler, de 2006. No entanto, os proprietários de Jeep às vezes fazem modificações em seus veículos para ajudá-los a realizar essas manobras incríveis. Esse com certeza é um Jeep modificado. Pneus mais grossos com melhor aderência são adicionados, bem como uma suspensão reforçada. Chuck Converse é a pessoa por trás do volante que foi corajoso o suficiente para fazer isso, e é conhecido por suas manobras off-road incrivelmente corajosas. Ele disse aos repórteres que já fez isso muitas vezes, mas admite que é bastante complicado quando está dirigindo seu Jeep na chuva. 16º lugar, rocha flutuante. Duas rochas flutuantes chamaram a atenção em uma cidade da Índia. O melhor de tudo é que não há truque envolvido e elas não estão amarradas juntas. O artista Akal Morum explicou que há forças gravitacionais opostas que mantêm as pedras em equilíbrio. A escultura é feita de fibra de vidro e possui um suporte interno feito de um cano de aço leve. Na verdade, elas não são feitas de argila e nem são pedras de verdade, o que certamente ajuda a mantê-las no ar. A pedra inferior é mais pesada do que a pedra suspensa. Ao todo, o artista levou 20 dias para construir todo o aparato e esse tempo não é nada mal para uma verdadeira obra de arte mágica. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para conhecer mais conteúdos como esse. 15º lugar, Gombos. O próximo objeto na lista é algo que parece uma simples pedra, mas é muito mais do que isso. Se você colocar essa pedra em uma superfície plana, ela vai balançar para frente e para trás como qualquer outro objeto. No entanto, eventualmente ela irá parar numa posição de equilíbrio. Não importa onde você coloque os gombos, eles eventualmente irão se acomodar nessa forma. E tudo isso tem a ver com equilíbrio. Se você colocar a base de um ovo em uma superfície plana, ele vai balançar até encontrar uma posição de equilíbrio estável. Cientistas acreditam que objetos convexos, que curvam para fora como um ovo, nunca têm menos de 4 pontos de equilíbrio estáveis. Mas um cientista húngaro chamado Gábor Domokos acreditava que existiam alguns objetos convexos com menos de 4 pontos de equilíbrio e estava determinado a provar que todos estavam errados. Ele coletava pedras aleatórias da praia e verificava quantos pontos de equilíbrio tinha, até que sua esposa entrou na descoberta. Se um casal visitasse a bela ilha grega de Rhodes, provavelmente se envolveriam em caminhadas românticas e tomariam um banho de mar. Mas eles não são um casal qualquer e dedicou toda a sua viagem para coletar 2.000 pedras para serem usadas no experimento. No final, eles não conseguiram encontrar nenhum objeto que demonstrasse seu ponto. Então, o cientista resolveu criar uma equação matemática para uma forma com apenas um ponto de equilíbrio estável e um ponto de equilíbrio instável. Essa forma, conhecida como gombos, sempre se estabiliza em um ponto específico. Com sorte, depois dessa descoberta, o casal pôde aproveitar momentos românticos juntos. 14º lugar, gangorra de movimento perpétuo. Um aparente aparelho estranho é colocado em um mini balanço de madeira com uma bola vermelha em uma extremidade e uma na outra. Isso cria um movimento de sobe e desce no balanço e que parece nunca parar. Não há sinais de que ele esteja desacelerando ou perdendo energia. Como o movimento perpétuo não existe, esse objeto desafia as leis da física. Certamente um prêmio Nobel está a caminho para o inventor, certo? Bem, na verdade, aparentemente esse balanço é uma fraude. Se você olhar de perto, um conjunto de cordas são utilizadas para mover as bolas para cima e para baixo. Mesmo sendo mentira, ele conseguiu enganar a internet por um bom tempo. E esta não é a primeira vez que alguém tenta fingir um movimento perpétuo. Você já viu algum objeto parecido com esse? 13º lugar, colinas magnéticas. A cerca de 30 quilômetros da cidade de Les, na Índia, há um grupo de colinas que parecem não ter recebido a mensagem de que deveriam obedecer às leis da gravidade. Em vez disso, essas colinas parecem ter uma força sobrenatural que deixa os cientistas pensativos. De acordo com a lenda local, havia uma estrada na cidade que levava ao céu. Se você merecesse ir para lá, essa colina simplesmente o puxaria para cima. Se você não merecesse, bem, sabe o que aconteceria. Então, se você visitar essas colinas e não for lançado ao ar, só tem a si mesmo para se culpar. Os cientistas tentaram explicar o fenômeno e acreditam se tratar de magnetismo. Eles acreditam que há uma forte força magnética puxando os carros morro acima. Outra teoria, no entanto, é que se trata simplesmente de uma ilusão de ótica. Algumas pessoas também acreditam que isso é uma descida, mas que os seus arredores fazem parecer uma subida.
Infelizmente, essas teorias não foram comprovadas e o mistério continua. 12º lugar, fonte de Heron. Heron de Alexandria é um famoso matemático grego conhecido por inventar uma máquina a vapor. Além disso, ele criou a fonte de Heron, um dispositivo que aparentemente nunca para de fluir. A água do recipiente superior é empurrada a uma curta distância acima da bacia por um tubo de pressão, usando a energia potencial gravitacional da água que cai da bacia para o recipiente inferior. Neste ponto, apenas o ar é impulsionado para cima. À primeira vista, parece um movimento perpétuo, onde algo continua a se movimentar para sempre sem usar energia ou fricção. Os cientistas afirmam que o movimento perpétuo é impossível, pois em algum momento o movimento irá cessar. E isso independe de qualquer configuração que se possa ter em um sistema. Portanto, se o movimento perpétuo é impossível, se você deve estar se perguntando o que é uma fonte de Heron e como é possível fazer com que o fluido vá para cima de novo e de novo, sem cessar. Basicamente, toda a água no recipiente central drena enquanto o cilindro na parte inferior se enche de líquido. Quando o recipiente inferior está sendo preenchido com água, ele está empurrando o ar para fora. Isso significa que o ar está sendo empurrado para o recipiente central, e para dar lugar ao novo ar, a água é empurrada para cima. É esse mecanismo que faz com que a água esteja fluindo para cima, e não, ele não desafia a lei da gravidade. Mesmo com todo esse movimento, isso não é um exemplo de movimento perpétuo, pois depois de 7 minutos, a fonte começa a ficar sem vapor e eventualmente cessa seu movimento. Mas, de qualquer forma, ela é impressionante, não é? 11º lugar, muons misteriosos. Uma coisa que todos nós sabemos é que a ciência nunca para. Vivemos em um universo infinito, então há uma quantidade infinita de coisas para explorar e aprender. Cerca de 85% do universo é composto por matéria escura que nem sequer conhecemos. Para demonstrar algumas das nossas limitações, vamos falar sobre algo chamado muons. Os cientistas acreditam que eles podem abrir caminho para uma nova era da física. Um dos 6 diferentes tipos de partículas elementares, conhecidas como leptons, é o meson, uma partícula fundamental que é como um elétron, mas 207 vezes mais pesado. As pessoas conhecem ele como o irmão mais velho do elétron. Essas partículas existem por apenas milionésimos de segundo. Uma das coisas mais estranhas sobre eles é que são incrivelmente difíceis de prever. Os cientistas realizaram experimentos com mesons e nunca obtiveram os resultados previstos. Desde então, os cientistas estão fascinados em descobrir por que isso acontece. Eles acreditam que essa anomalia pode abrir uma nova era da física. Pesquisadores defendem que pode haver outra ou muitas outras forças da natureza que estão influenciando esses mesons e afetando os resultados. Atualmente, os cientistas acreditam que existem 4 forças da natureza: a força gravitacional, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força nuclear forte. Com os estudos, acreditam que podem ter descoberto uma 5ª força da natureza. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para conhecer mais conteúdos como esse. 10º lugar, o recorde de queda livre da Red Bull. Se você tem medo de altura, feche os olhos. Em 2012, o paraquedista Felix Baumgartner pulou de um balão de hélio a 39 km da Terra, o que é 4 vezes mais alto que o Monte Everest. O feito foi considerado a queda livre mais alta de todos os tempos e viajou mais rápido que a velocidade do som durante o voo. Ele é considerado o primeiro homem a viajar mais rápido que a velocidade do som sem nenhum tipo de aeronave. Para ser mais preciso, ele alcançou 1.357 km por hora, velocidade que é 125 km mais rápida que a velocidade do som. Félix passou a maior parte de sua jornada em queda livre completa e na metade do caminho começou a girar. Todos do controle da missão começaram a entrar em pânico, até que ele eventualmente recuperou o controle. O balão era do tamanho de 33 campos de futebol e parte do ar fluía através de seu corpo de maneira subsônica, enquanto a outra parte era supersônica, gerando ondas de choque onde se encontravam. Como estava caindo do espaço, ele teve que usar um traje espacial, mas isso foi um problema, pois ele não conseguia sentir o ar contra si mesmo, e isso atrapalhava sua tomada de decisão para acionar o paraquedas. Felizmente, pousou em segurança de volta à Terra e viveu para contar a história. Você pode imaginar que esse é um recorde que nunca mais seria quebrado novamente, mas estaria enganado. 2 anos depois, o vice-presidente do Google saltou de uma altura de 41 quilômetros e, da mesma forma, viveu para contar a história. Ele levou 4 minutos e 27 segundos para chegar ao solo,
e viajou a velocidades de até 1.322 km por hora. Mas desde 2014, esse foi o recorde estabelecido, pois nenhum louco apareceu para superá-lo. Você se candidataria? Tópico bônus do nosso Planeta Mistério. Agora é com vocês, nossos telespectadores. Qual a percepção de vocês dessa imagem que recebemos de seguidores? Sinistra, né? Acham que é real ou não? Deixem suas respostas nos comentários abaixo. Adoramos essa interação. Nono lugar, acrobacia de avião de Paul Steiner. Outro cara famoso por suas façanhas é Paul Steiner. Se você ficou impressionado com os dois malucos anteriores, talvez ficará surpreso novamente, principalmente se tiver medo de altura. Paul, em um belo dia, pensou que seria uma boa ideia pular de um avião para outro durante um voo. Após subir na asa de um avião, ele simplesmente salta para o outro em movimento perto dele. Com cuidado, ele rasteja de volta para o centro do avião. E aí você pensa, pronto, o show acabou e ele irá pousar em segurança depois de realizar este feito impressionante. Bem, você não poderia estar mais errado. O número está apenas começando, com ventos fortes soprando à frente e outro avião voando perto. Ele resolve voltar ao avião anterior e fazer um salto impressionante de paraquedas. Uma coisa nós não podemos negar, esse cara tem coragem. Você faria o que Paul fez se tivesse a oportunidade? Oitavo lugar, mestre do equilíbrio Wang Yekun. Vamos falar sobre o Wang Yekun, um mestre do equilíbrio. Ele consegue equilibrar máquinas de costura em garrafas de cerveja ou até mesmo um cilindro de gás com uma chave de metal. O Wang parece conseguir equilibrar qualquer objeto em qualquer lugar aleatório que ele consiga imaginar. Esse número requer dele uma quantidade absurda de dedicação e trabalho duro. Às vezes, ele passa horas tentando equilibrar um objeto. A persistência é a chave de seu número. Sua superpotência é uma quantidade absurda de paciência e dedicação. Ele começou esse hobby em 2017 e se tornou uma sensação na internet por compartilhar sua estranha habilidade no TikTok. Seus números nem sempre dão certo. Wang já quebrou muitas garrafas ao longo dos anos e provavelmente gastou muito tempo recolhendo vidro quebrado. Sétimo lugar, comunicação do elefante via sinal inaudível. Obviamente um elefante não pode falar, mas quando examinados de perto, os biólogos descobriram que esses animais usam uma série de sinais para se comunicar. Existem no total cerca de 70 sons diferentes que os elefantes podem fazer quando precisam se entender no grupo. No entanto, o mais impressionante é que eles podem se comunicar a longa distância sem qualquer emissão de ruído. Além disso, eles podem usar uma espécie de vibração para emitir sinais de alerta ou de saudações. Sua comunicação é bastante rica. Eles também utilizam o toque para transmitir sentimentos e estreitar os laços com a manada. Existem sinais específicos que podem indicar algumas coisas. Quando eles abanam as suas orelhas, estão alertando outros elefantes sobre uma ameaça específica. Quando seu rabo balança de um lado para o outro, isso significa que estão relaxados. E quando um elefante levanta sua tromba, isso significa que você deve curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então não espere outro sinal de alerta para fazer isso. Elefantes são criaturas magníficas, não é? Sexto lugar, revestimento super hidrofóbico. A próxima dica é algo para tentar da próxima vez que você estiver limpando o seu carro. E se eu disser que não só você poderia se livrar do excesso de água no carro, como também pode conseguir que seu para-brisa fique sempre seco, você acreditaria? Com essa nova invenção, isso será possível. O produto é conhecido como um revestimento super hidrofóbico. Para entender o que é, você precisa saber o significado da palavra. Hidro significa água e fóbico significa com medo ou resistente a algo. Portanto, esses revestimentos são super resistentes ou completamente resistentes à água. Existem algumas folhas assim que, se você colocar água nelas, a água cairá instantaneamente. Elas possuem pequenas esferas que fazem com que a água escorra para fora da planta, impedindo que poça se forme. Os especialistas criaram um produto químico que oferece uma superfície completamente resistente à água, o que é muito procurado pelos proprietários de carros em todo o mundo. Então, da próxima vez que você estiver lavando seu carro, experimente passar esse produto nele. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para conhecer mais conteúdos como esse. Quinto lugar, Rattleback. Você provavelmente já deve ter tido esse objeto quando criança. O Rattleback é um objeto simples, mas misterioso. Seu funcionamento é bem simples. Se você girá-lo em uma posição que não gosta, ele irá parar e começar a girar na posição contrária. Impressionante, não é? Muito, mas você sabe o porquê isso acontece? O brinquedo possui uma distribuição de massa diferente que fica desequilibrada quando está girando no sentido anti-horário.
O desequilíbrio é tão grande que ele começa a girar na direção oposta. A distribuição distorcida de massa significa que ele tem um centro de gravidade diferente do normal. Quando você está em pé, seu centro de gravidade estará perto do seu estômago, e isso te ajuda a se equilibrar. Mas se seu braço pesasse 1 tonelada, isso afetaria seu centro de massa de tal forma que você provavelmente não conseguiria ficar em pé. É mais ou menos isso que acontece com esse objeto, que de misterioso não tem nada. São apenas as leis da física sendo aplicadas de maneira inteligente em um brinquedo para criança. Os especialistas dizem que esse simples brinquedo poderia ajudar a resolver problemas muito mais complexos. A cada alguns milhões de anos, o campo magnético da Terra se inverte e muda de direção. Os cientistas não sabem exatamente o que causa o fenômeno, mas imaginam que algo semelhante ao que acontece com o Rattleback pode ajudar a explicar ele. Quarto lugar, cachoeira reversa. O que você verá agora vai te surpreender. Essa cachoeira é um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ver na natureza. A sua água escorre para cima, parecendo desafiar as leis da gravidade. Aparentemente, o motivo dela ser assim é que há um fluxo de ar excessivo no sentido contrário ao seu fluxo natural. Portanto, há uma força impressionante de vento que empurra a água para cima. Se o vento estiver viajando a 75 km por hora ou mais, ele fornece energia suficiente para mover a água de forma violenta. Para os mais céticos, não, isso não é mentira, essa cachoeira existe. Este vídeo não é o único que mostra esse fenômeno na natureza. Você pode encontrar esse tipo de cachoeira em todo o mundo, incluindo Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Chile e Brasil. Você já viu uma cachoeira reversa? Conta pra gente! Terceiro lugar, escalada sem mãos. Esse cara deve ter a mãe mais orgulhosa do mundo, isso se ela já não tiver sofrido um infarto vendo seu filho escalar montanhas sem as mãos. Johnny Davis decidiu escalar rochas apenas com o uso de suas pernas. Suas mãos desempenham uma função muito importante. Ele as estende para se equilibrar na posição correta. Essa técnica requer níveis incríveis de força nas pernas e equilíbrio, e ele é capaz de escalar penhascos que seriam difíceis até mesmo usando suas mãos. Sua habilidade é impressionante e bastante perigosa. Não tente isto em casa. Eu acho que essa última frase é desnecessária, mas o alerta é sempre válido. Segundo lugar, liga com memória de forma. Esse material é impressionante e seu conceito vai te surpreender. E se eu te disser que esse material lembra de sua forma quando foi criado? Parece uma ideia louca, mas vou explicar. Digamos que você tenha feito uma colher de alumínio e depois decida transformá-la em um garfo. Esse novo garfo está completamente inconsciente de que já foi uma colher, obviamente. No entanto, com esse material, isso funciona de maneira um pouco diferente. Esse tipo particular de liga se lembrará de que já foi uma colher. E quando for aquecido, ele voltará à sua forma original de colher. Você provavelmente está se perguntando como isso é possível. Bem, um objeto geralmente mantém a mesma forma a menos que você aplique uma força nele. Mas existem outros que funcionam de maneira diferente. Um objeto de borracha, como o brinquedo de um cachorro, pode ser esticado e dobrado, mas voltará à sua forma original. Esse conceito é conhecido como elasticidade. Portanto, esse material feito de metal possui elasticidade o suficiente para que, no momento em que for aquecido, voltar à sua posição original. Impressionante, não é? Primeiro lugar, cabras ibex. Em Madrid, na Espanha, existem algumas cabras que parecem ter superpoderes. Elas são as cabras ibex. Sua habilidade consiste em conseguir caminhar com facilidade por penhascos verticais, onde as leis da gravidade parecem não se aplicar. Por sua incrível habilidade, elas foram associadas a faunos e sátiros, bem como aos deuses pagãos Pan, Maria e Dionísio. Quando o cristianismo chegou à Espanha, essas cabras se tornaram um símbolo de bruxaria. Mas existem razões simples pelas quais elas conseguem escalar esses penhascos íngremes. A parte inferior de cada casco é composta por uma parte externa poderosa e uma parte interna macia, permitindo que a cabra ibex possa agarrar-se em terrenos bastante estreitos. O casco da cabra ibex é formado por 2 dedos que podem se mover independentes. Você provavelmente está se perguntando por que elas sobem tão alto e arriscam suas vidas. Bem, a razão para que façam isso é inusitada. Esses animais lambem sal. Isso mesmo, elas incluíram em sua dieta sal puro. Como herbívoros, elas têm uma dieta deficiente em sal e sobem as montanhas para obtê-los. Embora os humanos tenham passado a ver sal como algo prejudicial à saúde, ele é necessário para o bom funcionamento dos músculos e nervos. Isso é extremamente importante para as mães cabras alimentarem seus filhotes.